O VES 2015, questão 65, uma questão de estática de corpo extenso, falava o seguinte: o guindaste da figura acima pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5. Ou seja, ele coloca um plano cartesiano e diz que essa roda está na posição 0, essa roda está na posição menos 5. Então aqui estaria o nosso eixo y do plano cartesiano e aqui no chão mesmo poderia estar o nosso eixo x. Ele deixa claro que o centro de massa do guindaste, está na posição menos 3 metros. O centro de massa CM do guindaste em carga está localizado na posição menos 3 para x e 2 para y. Ele diz então que o centro de massa está na altura de 2 metros em relação ao eixo y. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que este guindaste pode levantar pesa. Ele quer saber qual é a maior carga P que esse cara pode erguer sem tombar. Sendo que esta carga P, se tivesse desenhado proporcionalmente, estaria na posição 2 metros. Observe que o meu desenho não está em escala. O que eu preciso para o equilíbrio de um corpo extenso? Eu preciso de duas condições: força resultante igual a 0 e, além disso, momento resultante igual a 0. Essas são as duas condições de equilíbrio para corpos extensos. Momento é uma grandeza vetorial também, tá? No ensino médio a gente não discute que o momento ele é um vetor, né? Mas futuramente vocês verão que o momento de uma força pode ser representado com uma grandeza vetorial. O que eu percebo é que se eu tiver carga demais aqui, esse cara tende a tombar para frente. Ou seja, vai ter um peso fazendo ele girar no sentido horário com este braço de alavanca e vai ter o peso do próprio guindaste atuando para a esquerda, fazendo ele girar no sentido anti-horário. Se esses momentos não se equilibrarem, né, então ele tenderia a tombar, e o perigo obviamente é tombar para frente. Percebendo isso, eu poderia escrever de maneira rápida: o momento gerado pelo centro de massa tem que ser igual em módulo ao momento gerado pela carga P. Se esses momentos se igualarem, o cara vai estar em equilíbrio. O que é momento de uma força? É força vezes braço de alavanca. Momento de uma força é a força vezes o braço de alavanca. O que é braço de alavanca? É a distância medida entre a direção de aplicação da força e o ponto de giro. O ponto de giro que eu selecionei é a roda da frente. É a roda da frente que vai ser o ponto de giro caso o guindaste tombe para frente. O peso do centro de massa ele falou que era 50.000. E a distância da direção de aplicação do peso até o ponto de giro é justamente esses 3 metros. Esse é o braço da alavanca. Observe que a força-peso está atuando nesta direção. Então essa pontilhada aqui é a direção de aplicação do peso. E aquele ali é que é o ponto de giro, a roda dianteira. A distância medida, né, evidentemente, perpendicularmente em relação à direção. Né? A distância entre ponto e reta é sempre medida perpendicularmente. Esse aqui é o braço da alavanca, 3. O peso da carga a ser erguida eu quero descobrir. E o peso dessa carga está atuando nessa linha e o ponto de giro está ali. O braço da alavanca então mede 2 metros. Desta forma fica fácil da gente finalizar. Eu vou só multiplicar por 3, dividir por 2 ou vice-versa. Metade de 50 é 25 vezes 3, 75. 75.000 newtons é a carga que a gente pode erguer. Observe que quanto mais esticado tiver o braço do guindaste, né, menor a carga a ser erguida. Né? Então os guindastes geralmente já tem um aviso em letras garrafais para o operador do guindaste. Não precisa ser um engenheiro, teoricamente, né? Basta ter noções do que está acontecendo. Então ele sabe, com o guindaste esticado todo eu tenho uma carga tanto para erguer. Se eu não esticar o guindaste até a última parte, né, aí eu posso erguer uma carga maior. Quanto menor a altura desse braço, maior a carga que o guindaste pode erguer. Professor, então quanto mais longe tu fizer o centro de massa do ponto Sim, de apoio, mais... é isso aí. Aí, para que eu não tenha que
pegar uma carga absurda e colocar no guindaste, que é caro, né? Transportar essa carga para cima e para baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar sapatas, pés de apoio aqui, ó, e vai apoiar, né? Botar sapata aqui, vai botar sapata hidráulica aí. Por isso que todo guindaste maior, né? Ele tem umas sapatas que tu vai lá com uma alavanquinha e hidraulicamente bota ela no chão. Ou seja, está colocando o ponto de giro bem mais para frente, né? Assim tu não precisa te preocupar em botar uma carga absurda no teu guindaste. Às vezes não tem saída, tem que botar uma carga absurda no guindaste mesmo. Uma vez estava vendo um desses programas de TV a cabo lá, desastres que acontecem, né? E aí tava um cara, um ônibus caiu de uma ponte e ficou mergulhado na água. Aí o dono do ônibus foi resgatar o ônibus, contratou uma empresa. Chega a empresa com o cara com guindaste e vai erguer o ônibus. Genialidade do cara, ele não lembra que o ônibus vazio e o ônibus cheio d'água tem massas diferentes. Aí ele pergunta pro dono do ônibus, qual é a massa do ônibus? Ah, o ônibus tem, sei lá, 10 toneladas. Ele vai lá e traz um guindaste que suporta 15 toneladas e vai erguer. Só que na hora que vai erguer, que ele sai da água, o empuxo parou de ajudar, todas aquelas toneladas de água dentro do ônibus ainda não vazaram, e aí cai guindaste e tudo para debaixo da ponte. Tu imagina, cara, tens uma empresa, comprasse um guindaste, sei lá de quanto, bota na mão num cabeça de baga para puxar uma carga, e o cara não precisa ser engenheiro, né? Ter bom senso, caramba, eu vou erguer um ônibus cheio de água, logo a carga dele será maior. E ele bota o guindaste debaixo d'água junto com o ônibus, inacreditável. Então tu vê, às vezes uma coisa desse tipo, que é simples do ponto de vista da engenharia, pode dar prejuízo bastante grande se não tiver alguém, né, com responsabilidade técnica acompanhando os serviços.